Bom dia, minha igreja linda. Coisa linda de igreja, coisa linda de comunidade. Muito bom dia, graça, paz e bem da parte do Senhor Cristo a todos e todas. É, alegria, uma satisfação poder compartilhar a mensagem com cada um de vocês. Sempre também um desafio. Faço isso com cuidado, e peço licença, né, para que esse momento seja momento de encontro consagrado, não só de um encontro nosso, né, mas um encontro nosso consagrado. Deus nos ajude nessa reflexão. Eu tenho inspirado, né, o meu coração cada vez mais me tornar um parceiro da libertação, um parceiro de Deus para a libertação. E a libertação ela abre diversos aspectos que de alguma maneira nos toca. Eu escolhi um texto da mensagem para compartilhar com vocês. Então, abra o seu coração, prepare para esse momento. Você que está em casa, que está nos acompanhando, seja muito bem-vindo e bem-vinda. Saiba que esse tempo é precioso e que ele pode impactar a sua vida e também as pessoas que você conhece. Então, compartilhe essa mensagem com seus amigos e familiares e faça com que essa mensagem chegue ao maior alcance possível. É, bom, pensando em tempos e momentos, eu acredito que existem alguns momentos que nos levam para nos fazem carregar um peso, a partir da realidade que a gente vive. A Juliana, quando iniciou a ministração, ela tocou em algo muito caro para nós enquanto comunidade. Nós não confundirmos ah, as dores que sentimos e que fomos violentados por conta da religião e ao invés de punir, entre aspas, quem nos ofendeu ou quem nos feriu, nós nos autopunimos, nos distanciando do sagrado. Isso é realmente um relato muito sério, urgente e como é bom ter uma comunidade de profetas que nos apontam de fato coisas que a gente não pode deixar de lado, que é o que nós estamos construindo essa jornada de espiritualidade. E eu penso de fato que há momentos na vida que a gente tem um peso muito grande, e esse peso da rotina, do dia a dia, das dificuldades que nos atravessam, acabam silenciando ou tentando silenciar a nossa fé. Entende? Por conta de tantas contingências, a nossa fé começa a ser abalada de tal forma que a gente não consegue mais reagir para a vida. A gente não consegue mais reagir para as relações, não consegue reagir para nós mesmos. E acabamos nos encontrando num aspecto de cansaço existencial, sem desejo de viver, de continuar, de ir à luta, de construir, de fazer novas coisas. E o gemido, né, desse sofrimento, ele acaba tirando o lugar da oração. Entende? Os resmungos, as reclamações, elas são maiores do que o lugar da oração, o lugar do encontro com o sagrado. Então, esses são os riscos, de fato, que me ocorre ao ouvir a ministração da Ju e ser também impactado por ela. Nesse tempo, eu acredito que é imprescindível a gente não desistir, não se distanciar da esperança. Penso que essa é uma grande ferramenta para nós. Não se distancie da esperança, mas faça com que a esperança seja o seu horizonte. Faça com que a esperança seja o seu guia de jornada. O esperançar, né? Nos empurra para a vida com energia, com força, com trabalho, com dedicação.
Essa é a esperança que nós dedicamos para a vida e é isso que vai construir, fortalecer a nossa espiritualidade a partir da relação que estamos desenvolvendo com o sagrado. E hoje nós vamos olhar para o início de uma das maiores histórias de libertação da humanidade, que todos aqui já conhecem. Eu iniciei essa reflexão em novembro e venho fazendo diversos apontamentos sobre essa relação do sagrado com a humanidade, e eu quero me ater ao processo de libertação que a Bíblia nos relata, e eu acredito que é um dos maiores processos de libertação que a história da humanidade já viu. Nós vamos olhar para aquele momento de Moisés, aquele momento do Egito, do faraó, né, das perseguições de um povo que está perdido na verdade, aprisionado, né, sem liberdade, de um povo que está escravizado, uma história de escravização que passa por longos anos. Nós estamos falando de um período que o povo hebreu ficou 420 anos sobre as garras da escravidão. Então não era pouco tempo, né, gente? Estamos falando de 420 anos de escravização. Um povo que nasceu escravizado e que morreu no processo dessa violência. São gerações nasceram e viveram num processo de violência, de sofrimento, de aprisionamento, sem liberdade. Então, o que é a liberdade na mente dessas pessoas? O que é a liberdade para quem nasceu sem liberdade? Como desejar algo que ela nem sabe o que é? Estas questões que aconteceu com esse povo acontecem hoje. Há pessoas que nasceram escravizadas, com a sua mente escravizada, com a sua condição, ou literalmente em processo de escravização. Pessoas que vivem no regime de escravização. E aí nós olhamos essas pessoas que estão pulsando a sua dor, o seu sofrimento, seu desespero. Muitas vezes elas reivindicam uma liberdade de maneira equivocada. A liberdade que elas reivindicam não é a liberdade que elas precisam, mas é o que ela acha que pode ser possível. Porque ela não sabe o que é. Ela só sabe que ela quer sair daquela condição. Então, quando eu observo esse processo, eu quero fazer com que o meu olhar não seja voltado para o palácio, não seja voltado para Faraó. De maneira mais específica, eu não quero que o meu olhar seja voltado para o poder que estava concentrado naquele tempo, naquele momento. Não é para a estrutura de poder, mas eu quero olhar para Deus. E eu quero convidá-los a, juntos, olharmos para onde Deus escolheu estar. Para onde Deus escolheu se manifestar. Você que é da Rede já sabe que Deus não escolheu se manifestar no palácio. Deus não escolheu se manifestar na rotina do poder, onde o poder está concentrado. Não foi nesse lugar. Foi no meio do deserto. Deus escolheu se manifestar no meio do deserto. Deus escolheu se manifestar na vida de gente simples, na vida de gente comum. Inclusive, fez uma relação direta com o homem comum. E nessa relação, mostrou para esse povo que também decidiu se debruçar ao sofrimento daquelas pessoas. Ele age no meio do deserto, ele age e interage no meio de gente comum, fala com um homem comum, e mais, ele ouve o clamor de um povo que tem a sua história sendo apagada, ou que vê a sua história sendo apagada. E esse é um movimento extraordinário de Deus, porque Deus ouve o clamor
de corpos, de existências que sofrem o processo de apagamento. Que sofre o processo de deslegitimação da sua humanidade. Deus se debruça para essas pessoas. E é por esse movimento que eu observo agora em Êxodo, se você quiser abrir a sua Bíblia, ou você pode me acompanhar na tela, você pode abrir seu aplicativo. Êxodo capítulo 3. Êxodo 3, nós vamos ler 2 versículos. Versículos 7 e 8. Em Êxodo 7, diz assim, diz o Senhor: de fato eu tenho visto a opressão sobre o meu povo no Egito, e também tenho escutado o seu clamor por causa dos seus feitores, e sei quanto eles estão sofrendo. Por isso, desci para livrá-los da mão dos egípcios e tirá-lo daqui para uma terra boa e vasta. Bom, parece que o sagrado agora, o eterno, se apresenta diante de um processo de observação. Ele está ali. Aqui existem muitos verbos de ação importantes. Eu quero falar sobre esses verbos de ação. Observar os sentidos de Deus, porque Deus tem sentido. Quando ele fala nesses versículos, ele está mostrando que ele tem sentido, ele tem sentidos apurados. E o outro ponto que é revelado nesse processo é que existe uma teologia que eu tenho compartilhado com você, que é a teologia da presença. Nesses versículos, ou nesse texto especificamente que nós lemos, o sagrado ele se apresenta para Moisés com 3 verbos de ação. E eu queria iluminar esses verbos para que a gente possa ter uma compreensão melhor sobre quem é Deus, ou qual é o caráter desse sagrado, do eterno. Primeiro, ele vê. Temos um sentido agora, né, apresentado. Ele vê. Ele escuta. Ele ouve. E aqui um outro verbo de ação. Ele desce. Ele desce. Deus não é uma ideia abstrata que fica pairando sobre as nossas dores, sobre o nosso sofrimento. Deus não é um movimento abstrato que fica só fazendo um processo de observação dos altos céus a partir daquilo que a gente sofre. Não. Deus mostra para nós um movimento, porque ele tem os seus sentidos voltados à nossa humanidade, voltados à nossa história. Ele tem os seus sentidos voltados também à nossa trajetória. E eu louvo a Deus por essa manifestação de compreender que existe um sagrado que se debruça às realidades sociais. Um sagrado que se debruça às realidades humanas. E mais do que se debruçar, experimentou em si mesmo o que é ser humano. Nas suas dores e nas suas delícias. E aí o processo que eu anotei aqui é observar esse Deus que vê. E o que ele vê? Ele vê, nesse sentido, ele vê a opressão humana. Ele vê a opressão, ele vê o sofrimento do povo. Ele sabe onde dói. Ele sabe onde sofremos. Sabe também das custas, da paga, do exercício, da nossa jornada, do nosso cotidiano, do nosso dia, do nosso trabalho. De gente que trabalha sol a sol, sol a pino, como diz, né? Hoje, de forma mais contemporânea, gente que trabalha a 6 por 1 ou a 7 por 0. Gente que trabalha. Esse povo que trabalha é o povo que Deus observa. Deus olha para esse povo.
E olha para esse povo trabalhador que não consegue desfrutar, muitas vezes, do fruto do seu trabalho. Não consegue. Não consegue desfrutar do fruto do seu próprio suor. E ele se volta para essas pessoas que muitas vezes estão nesse enquadramento de luta, de trabalho no seu cotidiano e não tem uma moradia digna, não tem condições dignas culturais, de lazer, de descanso. É um Deus que nos observa e observa especialmente aqueles que sofrem, aqueles que estão oprimidos, aqueles que estão sobre as garras da opressão, aqueles que vivem essa precariedade do descanso. A gente não consegue mais descansar, gente. O nosso descanso é precário. A gente dorme mal. A gente, quando tem tempo, quando encontra um tempo para descansar, é manipulado por um monte de objeto e presença digital. A gente é cheio de luzes e LEDs na cabeça. E aí a gente termina o nosso domingo assistindo o programa que fica trazendo ilusões e mexendo com as nossas emoções. Nosso cérebro não para. Não para, a gente não consegue descansar, gente. E agora, assim, eu como na experiência da paternidade, fica mais iluminada essas questões para mim. E a criança, ela sofre esses aspectos. E ainda faz a observação, né? Porque por mais que a gente tente se atentar sobre a relação que nós temos com o digital, com a internet, com os computadores, no meu caso, eu trabalho com isso. Imagina eu não querer oferecer isso para minha filha e estar mergulhado a isso. Não é coerente, porque os filhos eles estão nesse processo de observação. E aí eu penso que Deus faz a mesma coisa com a gente, sabe? Só que ele não está preso à tela. O problema é a gente que está escravizado por ela, em diversos aspectos. E como que a gente consegue resolver essa questão, sendo que a gente não consegue descansar a nossa mente, meus irmãos? A nossa mente ela está roubada pelo processo do consumo, porque a gente entra no digital, tem sempre coisas sendo oferecidas para nós, e a gente sempre fica desejando novas coisas, e a gente se perde nesses desejos, e a gente perde até o sono. A gente não descansa até a gente não conquistar aquilo que a gente tanto quer. E esse é só um dos exemplos. Então, a precariedade do descanso. Deus vê a opressão do seu povo. Deus vê essa opressão que nós sofremos. E ele escuta o clamor. Mais um verbo de ação. Ele escuta o clamor, ou melhor, os gemidos que produzimos, eles não são barulho para Deus. E aí eu faço contraponto com a minha introdução. Eu disse que a gente geme, sofre, reclama, e a gente faz com que isso tire o lugar da oração, certo? Mas é importante dizer para vocês que os seus gemidos não são barulho para Deus. Os seus gemidos são uma oração para Deus. Deus recebe como oração. E Deus recebe uma oração porque para ele esse som é um som sagrado. É um som que move o coração do sagrado. E é esse sentimento que a Bíblia vai nos apresentar como uma compreensão do que é misericórdia. Deus é misericordioso, ele tem misericórdia do povo. Nesse processo de escuta, nesse processo de observação, é um Deus que demonstra esse sentimento de misericórdia. Misericórdia, no latim, é miseris e miserere.
Miséres e misereres. Miséria, pobreza. Miserere significa compaixão quem está na miséria, né? E aí a união, né, da misere e corde. Cordis. Corde no latim, coração. Então é miséria, coração. A tradução, acho que direta, mais coerente, é compreender a compaixão daqueles que sofrem ou daqueles que são miseráveis. Então, a transliteração da palavra miséria significa a compaixão com os miseráveis, com os pobres, com os que sofrem, com os que estão opressos. É esse movimento que Deus faz. Deus vê, Deus escuta e Deus desce. Deus desce. E este é o ápice da teologia da presença que eu estou construindo com vocês. Esse é o ápice da presença de Deus. Um Deus que desce, que vem ao nosso encontro. Um Deus que decide habitar no nosso território. E mais, Deus decide habitar. Ele poderia habitar em qualquer tipo de território, né, gente? Mas ele decide habitar em territórios precários. Em territórios onde há dor, onde há sofrimento, onde há lamento. Deus desce para se encontrar com os que sofrem. E o mundo é a coisa mais maravilhosa do mundo, né? O planeta tem suas belezas, seus espaços tão especiais que a gente sonha um dia visitar, né? E Deus, quando mergulha na humanidade, ele não vai lá para Jurerê, sabe? Ele não vai lá para os cânions lá, não vai para tirar umas férias. Não, ele vai para mergulhar na nossa realidade. Assim. Eu não estou dizendo que Deus não está nesses territórios, não. Vocês estão tirando onda, né? Estou dizendo sobre a questão da observação das belezas que podem existir no nosso Brasilzão aí. Ele não mergulha nesses espaços para desfrutar, não. Ele mergulha na humanidade. E mergulha na humanidade nesse contexto de território de sofrimento, território de dor, de um povo que está sofrendo. Um contexto de entrega por misericórdia, ou seja, Deus não é neutro e os ricos, mas ama que vem no gueto. Racionais, capítulo 4. Deus não é neutro. Deus toma partido. E o partido dele é com os que sofrem. O partido é com os que sofrem, os que estão sobre as garras da dor, da opressão. Deus tem um lugar na história, ele não fica em cima do muro. Ele faz as suas escolhas, as escolhas deles são muito objetivas. Você é só abrir a Bíblia e começar a ler. O problema é que a gente não lê a Bíblia. Eu li 2 versículos, gente. Olha o quanto de revelação a gente tem. É só a gente ler a Bíblia. Mas a gente prefere ouvir gente falar o que elas entendem do que elas leem. É muito perigoso isso. Porque a gente não sabe como está o coração dessas pessoas e quais são as intencionalidades. Então, quando você ouvir alguém falando de Deus, faça uma observação bíblica a respeito do que está sendo dito. Seja um questionador, uma questionadora. Toda vez que eu pregar aqui, não saia daqui com a pregação que eu disse, mas saia com o interesse de pegar a sua Bíblia e falar assim, deixa eu ver se o Rafael falou faz sentido mesmo, se é bíblico o que ele está falando. Entendeu? É isso que eu estou dizendo para você. Mas não faça só comigo, faça com os fulanos aí que você ouve também nas redes, tá bom? Porque eu estou comprometido com esse trabalho, com essa pastoral. Agora tem muita gente que não está comprometida. Se você hoje se sente como gente que não se considera gente, se você se sente gente desumanizada de algum processo, de alguma condição, saiba que o Deus da Bíblia é o Deus que olha para a nossa situação e que mergulha ao nosso encontro. E mais, ele diz, eu sei o quanto você está sofrendo.
Eu entendo o seu sofrimento. Eu sinto como você sente. É nesta condição que o sagrado se apresenta. E é por isso que os gregos não conseguem compreender o Deus que a gente adora. Porque na cabeça dos gregos, Deus é Deus, ou qualquer entidade divina não pode sofrer. Entende porque os gregos não acreditam no nosso Deus? Porque na cabeça dele, o Deus, a entidade divina não pode sofrer. Mas o Deus que nós adoramos, que não precisaria sofrer, decidiu vir de encontro ao nosso sofrimento e sofrer. Saber o que, sabe, sentir na pele do que a gente está falando e por que a gente está gemendo. É a presença de Deus que começa onde a injustiça se manifesta, se apresenta, onde a injustiça se torna palpável. É nesse lugar que Deus se apresenta, vai ao encontro, sente na pele e vem com a sua postura de um Deus resgatador. Vem nos tirar dessa condição. Segundo e último ponto, o processo de convocação. Êxodo capítulo 3, versículo 10. Diz assim: Vá, pois agora eu o envio a Faraó para tirar do Egito o meu povo. É a fala de Deus para Moisés. Vá agora, pois, de encontro a Faraó, porque eu tenho uma missão, e a missão que eu te dou é você tirar o meu povo das garras do opressor. Essa é a missão de Deus. Tirar o seu povo das garras do opressor, das garras do sofrimento. Entende? É esse movimento. E aqui, meus irmãos, acontece um choque de realidade, um choque teológico, até quando a gente pensa na teologia da missão, né? E aí a que mais me agrada é a teologia da missão integral. Quando a gente observa isso, o choque teológico é quando nós observamos que Deus diz: eu desci para livrar, certo? Deus disse: eu desci para livrá-los. Só que depois, quando ele conversa com Moisés, o que ele fala? Ele dá um comando para Moisés. E o comando seguinte é: vai você. Parece um choque de realidade agora, né? Parece incoerente. Eu desci para socorrê-los, para livrá-los. E aí, quando ele desce para nos livrar, ele fala para Moisés: agora você que vai. Como assim? Você veio ou não veio? Vai ajudar ou não vai? Tá junto ou não tá junto? Mas é exatamente isso que ele está comunicando. Ele está junto. E mais do que estar junto, é observar que Deus não resolve tudo sozinho. Deus não resolve tudo sozinho. Não acha que Deus vai resolver os problemas do Brasil com um raio. Ele pode até mandar um raio, mas o raio não vai resolver todas as coisas. Não vai resolver todas as coisas. Deus não vai resolver todas as coisas com um raio. Sabe por quê? Porque Deus está procurando parceiros com quem ele pode contar. Deus está procurando parceiros com quem ele pode contar. Porque tudo que Deus faz na história humana, ele faz e deseja fazer em parceria com a humanidade. Não tem outro aspecto, não tem outra forma. Se você se propor a fazer qualquer coisa sem Deus, você está sujeito a sofrer as consequências do que você produziu. Agora, se você decidiu ser parceiro de Deus, aí é outra questão. Porque a sua jornada, a sua luta, a sua caminhada é para os que sofrem. É para os opressos. Não é para os poderosos. A gente não caminha para defender gente poderosa, gente milionária. Pelo contrário, a gente caminha para criticá-los, para dizer que eles estão virando uns demônios.
Quando eles acumulam a riqueza da maneira como eles acumulam. Quando eles desejam ficar mais rico que todo mundo, vendo gente miserável comer terra. Porcaria de mundo é essa que eles querem construir? Que não tem nada a ver com aquilo que Deus realmente revelou para nós. A nossa espiritualidade, meus irmãos, não é e não pode ser atravessada por essa relação que está posta na realidade. Deus não está no fluxo central do poder. Ele não está no fluxo do poder. Não está. Deus está agindo pelas beiradas, pelas quebradas, nos guetos. É nesses lugares que ele chegou. E teve um lugar que ele decidiu encontrar o seu povo, foi no meio do deserto. Num lugar de escassez, onde não tem nada. Não tem nada. É terra batida, planta seca e gente comum. Fazendo um trabalho comum. Era o que estava acontecendo com Moisés. A gente tem mania de falar que Moisés era um cara extraordinário. Não era, não. Inclusive, ele dizia que não era. Quando Deus chamou Moisés, Moisés falou, não dá para mim. Deus, eu não consigo. Sou gago, ele falou. A minha dicção é ruim. Tenho dificuldade na minha fala. Meu irmão fala melhor. Troca ideia com ele. Fala, pede para ele ir. É sério, meus irmãos. Vocês vão procurar na Bíblia, é isso? Estou inventando história, não. Está na Bíblia. Tá? Eu só estou dizendo de uma forma mais fácil, mais quebrada. Mas o que eu estou querendo propor para vocês é a compreensão que Deus está fazendo, agindo no mundo, e ele não está negociando com o faraó, ele não está negociando com os poderosos, ele não está negociando com os milionários. O negócio de Deus é com gente como a gente. Gente simples, gente trabalhadora. Gente que está lutando para conseguir um espaço, um lugar. Mínimo de espaço e de tempo para descansar. A gente trabalha para isso, certo? Ah, não, eu trabalho para ficar rico. Ah, é? Vamos conversar sobre isso. Porque o trabalho, meus irmãos, é para a gente poder descansar e ter paz. Se descanso e paz para você é sinônimo de dinheiro, precisamos falar sobre isso. Porque não é sobre dinheiro. É sobre descanso, é sobre saúde, é sobre direitos, sobre possibilidade de ter o mínimo direito. Deus corre por fora do sistema. Deus está procurando homens, mulheres, toda a gente. Deus está procurando toda a gente que se disponha a ser suas mãos, seus pés na história. Isso que Deus procura. O Pai procura adoradores, disse na oração. Procura adoradores porque estes adoradores são pessoas que estão dedicadas a ser pés e mãos, olhos, braços, né? Abraços de Deus na história. Então, se tem alguma coisa que a gente serve, é ser a imagem e semelhança de Deus na história. E é isso que a gente quer ser, é o que eu desejo ser, essa é a minha oração, esse é o meu sonho de comunidade, uma comunidade que é a imagem e semelhança de Deus na história. Porque é nesse lugar que a gente vai conseguir observar que Deus, né, está sempre ativo. Deus está ativo e propondo mudanças, renovações, para com quem ele possa contar. Não existe presença de Deus que não resulte num compromisso com o próximo, não existe presença de Deus que não resulte num compromisso com a justiça. Não existe. Então, essa é a amarração da história. James Cone fala dessa questão do compromisso da humanidade. Quando você está
percebendo que o movimento da história é o movimento que um Deus vai de encontro para libertar o seu povo e convoca esse mesmo povo para ser parceiro de libertação para outras realidades. Então não existe, de fato, uma presença de Deus que não resulte no compromisso com o próximo. E aí, em 1 João, capítulo 4, versículo 17, diz assim: dessa forma, o amor está aperfeiçoado em nós, para que, no dia do juízo, tenhamos confiança, porque nesse mundo somos como ele. Nesse mundo somos a presença ativa de Deus. É isso que o texto está dizendo. Ele nos chama hoje para todos e todas sermos a comissão de salvação na história. A comissão de salvação nas ruas e avenidas e quebradas. Comissão de salvação no trabalho e nas nossas comunidades. Comissão de salvação nos territórios onde a planta dos nossos pés pisar. Esse é o comissionamento da salvação. De gente disposta a fazer com que a presença de Deus se valha. Porque disseram para o sagrado: eis-me aqui. Eu vou. Então eu concluo como um ponto de confiança ao sagrado. Onde Deus está diante do sofrimento. Onde Deus está diante do sofrimento? É a minha pergunta. Está em mim, está em você. Ele está no meio de nós. Diante do sofrimento, ou do sofrimento e das opressões, onde Deus está? Ele está em você. No seu compromisso, na sua responsabilidade de fazer valer a sua presença como contraponto. E Ele está convocando você. Está convocando a mim. Ele está agindo através de pessoas. E não é de agora não, gente. Porque se você não abrir o seu coração, Deus encontrará outros corações. Há outras pessoas que estão com seus corações dispostos a fazer justiça, a fazer mudanças. E essa é uma realidade absoluta. Então, nosso ponto de confiança para esse ano de 2026 tem sido esse processo de conexão, de relação íntima com o sagrado, porque nós precisamos, de fato, servir um Deus de amor, para que a gente possa ser gente que ama. A gente precisa se relacionar com Deus misericordioso, para que a gente possa ter um coração compassivo. A gente precisa se relacionar com um Deus que está disposto a curar, para que a gente possa estender a mão e salvar aqueles que estão caídos na beira do caminho. Nós não estamos sozinhos na beirada. Esse, acredito que é o ponto importante da minha fala. Nós não estamos sozinhos na beirada. Porque Deus está agindo pelas beiradas. Nós não estamos sozinhos nas quebradas, nos guetos. Porque Deus está agindo pelos guetos e pelas quebradas. É nesse lugar que nós encontramos o sagrado. E é nesta relação com Ele que nós somos, de fato, empoderados. Porque esse empoderamento não é o crescimento da gente se achar altivo. É da gente se empoderar compreendendo que só somos porque Deus é conosco. Porque nos abrimos para que Ele seja conosco, por nós e através de nós. É o ponto. E que a nossa vida seja a prova de Deus na história, em nome de Jesus. Que a nossa vida seja a prova de um Deus que vê, um Deus que escuta e um Deus que intervém. Mergulha, que aparece, que está acontecendo no nosso cotidiano, que é real, está presente. Em nome de Jesus. Amém. Quero orar com você. Orar
Orar a Deus. Orar, orar é, como eu disse, apresentar os seus gemidos. Orar, como eu disse, é apresentar as suas dores e os seus lamentos. Orar, muitas vezes, é fazer com o que a irmã disse no começo do culto. Dá um grito de desespero. É falar o que te atravessa. Deus, amor, o Deus que habita nas periferias da história, nós te agradecemos, porque o Senhor não se tranca nos palácios, o Senhor não é um Deus que se prende nas estruturas feitas por mãos humanas, tu és um Deus que saiu dos grandes templos e se manifestou como presença ambulante, um Deus que está agindo e em movimento na história. Um Deus que armou uma tenda no nosso coração, que armou uma tenda nos lugares onde nós pisamos os nossos pés. Um Deus que está nômade no mundo. Um Deus que está em todos os lugares. Um Deus que não precisa de visitação. É Ele que, se nós permitirmos, nos visita. Ilumina, Senhor, os nossos corações para que nós possamos perceber a Tua convocação nesse dia, nessa manhã. Que a comunidade não seja apenas um lugar de encontro, que a Rede 80 não seja apenas um lugar de encontros, mas que ela seja um centro de parceria com a Tua libertação. Que aqui seja um lugar de concentração de parceiros e parceiras que decidiram fazer uma aliança consagrada. Usa, Senhor, as nossas mãos, usa, Senhor, as nossas vozes, usa, Senhor, a nossa escuta, os nossos recursos, para que o mundo à nossa volta possa perceber o Teu reino. Em nome de Jesus. Que a nossa esperança seja horizonte. Que a nossa esperança seja daquilo que nos move a cada dia. Que a nossa esperança seja a força motriz da nossa caminhada, da renovação da nossa estrutura, da nossa saúde, do autocuidado, das percepções das nossas relações, a sensibilidade de perceber como o outro está, como ele se encontra, como ele chega. E esses sentidos de Deus revelados na Escritura sejam semelhantes, ou que nós possamos ser assemelhados a Ele, para que os nossos sentidos sejam os sentidos divinos. Em nome de Jesus, nos ajuda a ter um olhar libertador na história. Nos ajuda, Senhor, a propor a nossa jornada e caminhada para uma estrutura de fé e de libertação positiva. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aqueles que chegaram aqui, Senhor, cansados e sobrecarregados. Aquelas que clamam por justiça e foram machucadas ou violentadas. Aquelas que têm uma súplica, Senhor, tão profunda, tão dolorida, não conseguem comunicar, mas que sofrem na sua carne a dor desse lamento. Ah, como é bom saber, Senhor, que ao nos encontrar contigo, essa dor, esse gemido, chega a ti como uma oração. E nós sabemos que toda oração é ouvida, é compreendida, é correspondida. Recebe, Senhor, a nossa oração, o nosso clamor, o nosso gemido. Nos cura, nos liberta. Não deixe, Senhor, essa pessoa sair daqui como entrou. Derrama de sua cura. Sara, Senhor, essa ferida.
Resgata, Senhor, deste trauma. Fortifica, Senhor, esse corpo frágil. Orienta, Senhor, essa mente em desequilíbrio. Salva-nos, Senhor. Salva-nos agora. Maranata. Que o amor de Deus, que a graça do Senhor Jesus Cristo e que as consolações, como um sopro da rua divina, venha de encontro aos nossos corações, nos gerando paz, refrigério, lucidez. Em nome de Jesus, em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo. Sejam abençoados, sejam acolhidos, sejam fortificados. Em nome do sagrado. Que Deus nos abençoe. Amém. 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 Um abraço curador em cada um presente nessa manhã.